Minha diretoria, perdoe-me pela camisa, não é uma provocação, mas é porque é sábado, eu tô usando a camisa do São Paulo e, enfim, vou gravar o vídeo aqui da mesma forma, todo mundo sabe que eu sou São Paulino mesmo. É o seguinte, Flamengo e Bragantino 1-1, cara, tá cada vez mais frustrante pro torcedor do Flamengo e eu acho que eu consegui entender alguma coisa com conversas essa semana com gente do Flamengo, com gente da torcida e tal. Tem uma desconexão aí rolando, tá? Sobre o jogo em si, eu não vou entrar muito no mérito, cara, porque primeiro que esse time do Flamengo não é o time titular total. O Tite pegou uma escalação, botou a maior parte dos titulares, mas numa formação que não é a ideal. E o ponto é exatamente esse. Eu acho que o Flamengo tem hoje na cabeça muito forte o seguinte: eu preciso estar do meio pro final do ano inteiro, fisicamente. Por quê? Porque no ano do Renato, o Flamengo perdeu os campeonatos porque ele chegou no final do ano, tentou ganhar os 3 e ele talvez não tivesse condição de ganhar 2. E aí ele se arrebentou e ficou sem. Dessa vez o Flamengo tá olhando e falando, cara, eu vou ter muito campeonato, eu vou chegando e tal, porra, é o Amazonas da Copa do Brasil, eu vou passar. Cuidado, né? Porque, né, vou ler Brasileirão, eu vou estar ali no bolo de cima, se não deixar ninguém escapar, porra, Brasileiro, Libertadores eu tô indo ali e tal. Vamos fazer um rodízio que eu tenho um puto elenco, pra chegar depois um pouco mais forte, menos estourado fisicamente do que em outras ocasiões. Não porque o Flamengo acha, porque a diretoria do Flamengo acha, mas o Tite sabe que não. Não dá pra ganhar os 3 campeonatos, é quase impossível. O time conseguir fazer isso na América do Sul é um milagre. Talvez o Flamengo esteja tentando esse milagre. Talvez todo esse rodízio seja exatamente para tentar ajeitar numa planilha de teoria de que isso tudo vai funcionar e que no final do ano o Flamengo vai estar em condições ideais para disputar os títulos. É uma possibilidade, tá? Só que existe uma planilha que mostra para você os resultados e existe outra planilha que não tem como você calcular, que é a cabeça do torcedor. Isso aqui é uma planilha mais desorganizada do mundo. Ela é uma planilha passional. Mas ela também não é difícil de você ler. O que o torcedor do Flamengo tá olhando e se emputecendo não é com o resultado. Ele não tá chateado que o Flamengo perdeu 2 jogos no ano, que o Flamengo não ganhou do Bragantino. Isso aí faz parte. Ele sabe que o Flamengo vai disputar título. O problema, cara, é que o Flamengo contratou e disse para o seu torcedor, através de reforços e de atitudes, o seguinte: irmão, eu tô montando um puta de um time. E agora o Flamengo vai jogar bola pra caralho. O que o flamenguista alimentou na cabeça dele? Tem alguns flamenguistas que ainda não perceberam que aquele time do Jorge Jesus é um cometa que passa de 30 em 30 anos, como o Flamengo do Zico, e que não vai repetir. Tem já o torcedor que caiu na real, já viu os outros anos, não só 19, já viu 20, 21, 22, 23, e falou assim: não, peraí, a gente pode jogar melhor, mas aquilo ali foi realmente um cometa e tal. Mas nós podemos jogar muito mais do que isso. Esse cara, quando ele olha pra esse time, o mínimo que ele espera é ficar feliz com o que ele tá vendo. Mesmo que às vezes o resultado não venha. Ele quer ver um futebol bem jogado. E na medida que você troca o time todo o tempo e troca também a formação tática desse time, o Tite sabe da dificuldade que ele tá gerando pro time dele desenvolver um bom futebol, na medida que ele vai equilibrando a parte física, pensando talvez no meio pro final da temporada. Eu entendo fase ruim, que faz parte. O Flamengo não tá se acertando nesse momento, nesses jogos aqui. Mas o ponto é que quando ele tava se acertando não era o suficiente. E eu acho que essa visão é muito discrepante entre o Flamengo e a torcida. Eu acho que a diretoria ou a comissão técnica, não sei, alguém no Flamengo olha e fala: mas peraí, nós estamos ganhando nossos jogos. Nós ganhamos o campeonato estadual, que era o que a gente ia ganhar. Nós estamos passando bem no brasileiro, no estadual, nós estamos ganhando. Nós perdemos 2 joguinhos aqui, a gente empatou com o Palmeiras lá, empatar com o Bragantino lá não é nenhuma tragédia. A gente está indo bem. E sim, se você olhar para uma planilha, você vai ver que o Flamengo está indo bem. Só que o que o torcedor do Flamengo imaginou e criou na cabeça dele não é isso. Ele não quer, talvez, viver o ano para só cumprir tabela para talvez ganhar o título no final do ano. Claro que a gente sabe que em novembro, se o Flamengo vai lá e ganha a Libertadores, tá tudo aprovado. Tudo foi aprovado. Só que, cara, o futebol, infelizmente, ele se divide numa dificuldade de entendimento, na minha opinião, muito complexa, que é assim: o torcedor de futebol, ele entende o futebol toda quarta-feira e domingo. Ele muda o pensamento dele conforme um jogo. O grupo técnico, comissão técnica, as pessoas técnicas, seja na diretoria executiva ou na parte do campo, eles têm um planejamento e eles enxergam um resultado. Por quê? Porque os chefes executivos dele vão demitir ele se eles não tiverem resultado, mesmo que eles joguem mal. Então, você tem 3 formas de ver a mesma coisa, só que a fórmula final, irmão, é pro torcedor. E aí tem um conflito entre a diretoria executiva e o torcedor, que é a comissão técnica, porque a comissão técnica está pensando em manter o cargo dela e conseguir fazer o trabalho dela para ganhar o título no final do ano. O executivo tá olhando pro torcedor e tá tomando porrada do torcedor. E o torcedor tá olhando e falando: pô, mas eu vou ficar até novembro jogando desse jeito? Eu não acho que o meu time vai ser campeão jogando desse jeito. Por quê? Porque você só vai convencer ele quando você ganhar.
Caso contrário, ele vai falar, eu tinha razão, tô o ano inteiro falando que o time não tá bem. Então é muito difícil você achar nessa equação um momento em que você fala, peraí, mas o responsável é o quê? É o Tite? Ah, não, mas é o físico? São os jogadores? É afastamento do Gabigol? A diretoria que é incompetente? A torcida que é muito exigente? Tem um pouco de tudo. O óbvio pra mim, que é o mais fácil de identificar, é que há uma discrepância muito grande entre o que o flamenguista quer ver e o que o Flamengo tá entregando. E não é tático e técnico, é porque o Flamengo entende que o que ele tem que entregar é resultado nesse momento, e o torcedor do Flamengo ele não quer só o resultado, ele quer, e ele se vê no direito, e acho que ele tem esse direito de olhar o time que foi montado e falar, eu quero ver um grande time, eu quero ver um timaço jogando bola. Eu sei que eu vou perder de vez em quando, mas eu quero ver um time jogando bola pra caralho, porque eu tenho muito mais time que os outros. Se eu tenho mais elenco que os outros, por que eu tenho que rodar mais do que os outros e jogar menos do que os outros? E essa pergunta é justa. Por mais que eu compreenda a comissão técnica do Flamengo, é uma pergunta justa. O torcedor vai olhar e falar, peraí, mas tem time aqui, não são muitos, tá? A maior parte dos times do Brasil tá se arrastando desde o começo do ano, não consegue se encontrar, o calendário brasileiro é uma merda do cacete, ainda agora adiaram os jogos do Brasil, meu irmão, vai ficar pior ainda. Mas dentro de um contexto do que o flamenguista tem, ele olha e fala assim, peraí, eu tenho que jogar mais do que todo mundo, melhor do que todo mundo, e cansar menos, porque eu tenho opção. Quando ele olha e fala, pô, tô fazendo mais rodízio que os outros, tô jogando menos do que os outros, e o que tá acontecendo? Então aí você fica abaixo. Mesmo que o resultado não seja ruim na planilha, você tá abaixo. Porque o que ele espera, e com justiça, não é isso. Não foi isso que prometeram pra ele quando deram a planilha pra ele. Foi outra coisa. Vocês venderam um sonho. E o sonho é justo, porque realmente se eu tivesse, como torcedor aqui, falo, é como São Paulo, se o São Paulo contrata o time que o Flamengo tem, irmão, eu não ia acordar domingo pra ganhar de 1-0. E podia até perder, mas eu ia acordar domingo pra ver um espetáculo. Eu quero ver golaço, bola, pé em pé, porra, puta time. Então, eu acho que tem uma linha ali entre a prioridade ao resultado e o planejamento, e não pode se esquecer daquilo que é principal, que é o torcedor do Flamengo. O torcedor, ele é sempre o fim, o grande objetivo do futebol é o torcedor. O que ele quer é a prioridade. Não que o Flamengo deva abrir mão de buscar resultados, se ele entende que é dessa forma, para apresentar um espetáculo. Não é isso, mas tem que haver um equilíbrio. Para você explicar para o torcedor do Flamengo, você poupou mais, você jogou menos, você tinha mais elenco do que os outros, você é o time mais apoiado do Brasil quando joga fora de casa, ou seja, você tem todas as melhores condições em todos os sentidos, e você não consegue ser melhor do que os outros, ou você explica isso em dezembro com o título da Libertadores brasileiro, ou Copa do Brasil Libertadores, ou Copa do Brasil brasileiro, ou você vai ficar justificando coisas no final do ano. Então eu não sei até que ponto vale dar um all-in tamanho no final do ano, porque de repente é mais fácil você explicar, porra, perdi 4 jogadores machucados e acabei perdendo o título, do que você explicar, porra, joguei o ano inteiro mais ou menos, e nunca entreguei um grande futebol e não ganhei o título. Aí a demissão não é certa.